Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar falando sobre retificador de onda completa, dando sequência, né? Nós já vimos retificador de meia onda, agora retificador de onda completa. Então nós vamos usar aqui a entrada nossa 220 volts, um transformador que é 12 mais 12. Então aqui a configuração agora de um retificador de onda completa com dois diodos, então preciso retificar os dois semiciclos. Então um diodo está ligado numa ponta do transformador e o outro diodo na outra ponta, né? D1 e D2, onde as duas pontas depois se unem ligando ao resistor, que forma então fechando o caminho da corrente através da derivação central do transformador, o center tapping. Ok, então nós vamos ver o seguinte. Então aqui nós vemos que o primário é uma onda senoidal, que é a tensão da nossa rede, vindo aqui para o secundário também é uma tensão senoidal. Então o meu ponto de referência aqui é a derivação central, então eu vou ter um V1 e um V2, tá? Cujas formas de onda são essas aqui. Em relação ao V1 e V2, elas são defasadas de 180 graus, né? Porque aqui quando uma onda está uma parte está no positivo, outra está no negativo. Então aqui acontece isso aqui, ó. Então o V1, considerando que começa do zero, vai até o máximo, mais Vp, menos Vp, assim por diante. Em relação ao V2, eu tenho o contrário. V2, né? Eu tenho aqui, quando o V1 está subindo, o V2 está descendo, e assim por diante, né? Então aqui ondas 180 graus defasadas. Com isso, observa assim, enquanto o D1, então quando essa onda está no pico positivo, essa onda do V1 está submetida ao D1. Então o D1 retifica o semiciclo positivo. O D2, eu tenho aqui o semiciclo negativo, então aqui o D2 está polarizado reversamente, então o D2 não conduz. Então o sinal que vai passar no RL é apenas o sinal que vem por D1. Quando o V1 ele entra no semiciclo negativo, o V2 está subindo para o positivo, que é o V2 aplicado ao D2. Então o D2 passa a ficar polarizado diretamente, então ele que conduz, né? Ele que conduz a parte semiciclo positivo, e esse semiciclo positivo vai aparecer no RL, e o D1 vai estar cortado devido ao semiciclo negativo que está sobre ele, e assim sucessivamente vai se repetindo por aí, né, o tempo indefinidamente. Então o resultado final na carga é essa forma de onda aqui, ó. A forma de onda na carga vai dar essa. Essa semiciclo é devido à condução do D1 e o D2 estava cortado. Esse semiciclo é devido à condução do D2, porque o D1 vai estar cortado. E assim vai repetindo, né? Uma hora D1 deixa eu conduzir, outra hora D2 e assim por diante. Então, na forma de onda que vai aparecer no resistor, é esta forma de onda aqui, ó. Nós chamamos de onda completa, porque retificou os dois semiciclos do sinal da entrada aqui, tá? Então, um detalhe que nós temos que observar aqui agora é o seguinte: a frequência do sinal de saída, que passa a ser 120 Hz, tá? Então, observa que o período do sinal de saída é esse aqui. Aqui repetiu, então o período é esse. Esse período, se a gente observar, é metade do período do sinal de entrada. Então, o período pela metade vai dobrar a frequência. Então, frequência é o inverso do período. Então, teria 2 vezes 60 Hz, que vai dar 120 Hz o sinal de saída. Então, essa informação é importante saber dela, essa frequência, até para calcular depois, quando colocar o filtro, saber como calcular. Nós temos então também aqui a tensão de pico, é a tensão eficaz vezes raiz de 2. Então, como o transformador nosso é de 12 mais 12, a minha tensão eficaz na cálculo é 12 volts. Então, eu vou ter aqui 12 volts vezes raiz de 2, que vai dar 16,97 volts. Tensão de pico, que é a tensão máxima aqui, tá? A tensão contínua, para esse caso da tensão de saída de uma onda completa, passa a ser então 2 Vp sobre π. Nós vimos que no retificador de meia onda era somente Vp sobre π. Como dobrou, então aparece o 2 aqui, 2 Vp sobre π. Calculando isso, considerando o valor de pico anteriormente calculado, vai dar uma tensão contínua de 10,8 volts. Vemos também que esse sinal ainda ele continua tendo parcelas de tensão contínua, já é uma tensão contínua pulsante,
mas não totalmente contínua, então ela também possui parcelas de tensão alternada. Então, essa parcela de tensão alternada é calculada por VAC igual a 0,308 Vp, e jogando aqui no cálculo, Vp, né, que é 16,97, nós vamos achar uma contribuição de VAC 5,22 volts, ok? Então, esse circuito está montado aqui e vamos mostrar as formas de ondas e as medições para vocês. Aqui, né, só lembrando então aqui, né, o transformador, né, que agora aqui eu tenho ligado aqui o transformador, né, as duas pontas, né, e o meio, a derivação central, fazendo o negativo, que é a parte de fechamento de sinal, que é isso aqui, ó. Então aí, observa aí, a parte de derivação central, que passa a ser o negativo do circuito. E as duas pontas, uma é V1 e outra é V2, que estão ligadas aqui nos diodos. Então aqui eu tenho os diodos, né? Eu tenho aqui os diodos, eu tenho o diodo aqui, o D1 e o D2, aqui no meu circuito, e o resistor que está aqui. E aqui nós estamos vendo a forma de onda em V1 e V2, o negativo aqui, né? Naquele ponto, e V1 e V2. Então observa que nós estamos vendo o seguinte, essa forma de onda aí é a forma de onda do sinal em V1 e V2, que estão defasadas de 180 graus, ok? 180 graus defasadas. Então, só para verificar, mostrar para vocês o seguinte, eu vou zerar aqui, né, e colocar no mesmo eixo, para vocês só observarem aqui a questão da defasagem. Eu coloquei separado para ficar mais fácil de visualizar. Coloquei aqui. Então, esse é o sinal de V1 e V2. Como assim fica muito, talvez, difícil de vocês observar que são dois sinais, eu simplesmente desloquei um sinal V1 para cima e o sinal V2 para baixo, só para vocês verem que fica realmente defasados aqui 180 graus, ok? Só porque é melhor a visualização. Então, aí nós temos a forma de onda da entrada dos sinais defasados em V1 e V2. Com relação à saída, então eu vou deixar aqui agora, tirar uma ponta de prova e colocar aqui no resistor. Então observa aqui o resistor, aqui a forma de onda de saída do resistor, que é um sinal retificado, tá? do semiciclo, os dois semiciclos aí. Vou deixar só agora um canal, só para a gente observar isso aqui, então aumentar aqui, né? Deixar zerado aqui para facilitar a visualização. Está aqui, né? Aqui o canal V2, né? Em tensão contínua, está aí, ok? Esse é o sinal de saída da onda retificada, os dois semiciclos, observa aí, ok? Com isso, nós medimos então aqui, eu coloquei para vocês observarem, 2 voltímetros, da mesma forma que nós temos para o retificador de meia onda, um medindo tensão, esse multímetro aqui medindo a tensão contínua, e esse multímetro aqui medindo a tensão alternada. E os cálculos que nós fizemos, eu vou mostrar de novo para vocês, pelos cálculos, a nossa tensão alternada teria que dar, teoricamente, aqui 5,22 volts, nós estamos medindo 5,07. A tensão contínua, 10,8 volts, e nós estamos medindo 10,2. Então, como comentei, assim, essas diferenças são, no caso, às vezes não tem o 220 volts na entrada, a tensão da rede não está exatamente 220, então isso interfere, né? Então pode ser, não estamos considerando a queda de tensão nos diodos, então esses detalhes aí que passam aí, que vão contribuindo para dar as pequenas diferenças, ok? Então é isso que nós temos aí um retificador de onda completa, já mostrando para vocês a montagem que foi feita e as medições CA e CC. Da mesma forma também, para eliminar essas ondulações aqui, nós podemos colocar um filtro capacitivo. Qual que é o objetivo do filtro? Eliminar as ondulações, tentar aproximar mais ainda de uma onda contínua, uma reta. Então, da mesma forma que foi feito com o retificador de meia onda, o filtro capacitivo simplesmente é um capacitor colocado em paralelo com a carga aqui. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Quando colocar o capacitor, o efeito capacitor vai ser tentar eliminar essas ondulações que tem aqui, ó, ondulações tentando aproximar mais de uma reta. Então o capacitor se carrega até um valor máximo, a onda de entrada vai diminuindo, no caso, para 0,
mas o capacitor, como está carregado, ele vai descarregando lentamente. Enquanto isso ele descarrega, o sinal completa o ciclo, vai a zero e volta a subir novamente e volta a recarregar o capacitor e assim por diante indefinidamente. Dependendo do valor do capacitor, eu ainda vou ter uma V-onde, a tensão de ondulação maior ou menor, dependendo do valor do capacitor. E esse V-onde, ele é calculado da mesma forma do que o retificador de meia onda, que é a corrente contínua dividido pela frequência vezes o capacitor, valor do capacitor. Lembrando que agora a frequência no retificador de onda completa é 120 Hz. Lá no retificador de meia onda é 60 Hz. Então, detalhe importante para ser observado aqui, usar 120 Hz. Ok? Só pelo fato de ter aumentado aqui a frequência, que anteriormente no retificador de meia onda era 60, que mudou para 120, então observa que só por isso é fato ver onde já estaria diminuindo, porque aqui dobrou a frequência, ok? E a tensão contínua agora é calculada dessa fórmula, tensão contínua, aqui na saída do RL, é a tensão de pico menos o V-onde sobre 2, onde então quanto maior o valor desse capacitor, eu vou ter que a minha tensão contínua tende ao valor da tensão de pico e a minha tensão alternada tende a zero. Então, esse que é o objetivo de colocar um filtro capacitivo. Então, eu tenho dois valores de capacitores aqui. Um capacitor aqui de 100 microfarad, perdão, 10 microfarad. Eu tenho que observar também a tensão dele 50 volts. Eu vou colocar em paralelo com a carga, conforme nós mostramos, observando a polaridade do componente. Então, o capacitor eletrolítico tem que se observar a polaridade. Nesse caso aqui, então, está me indicando aqui que o negativo é nessa parte. Então, eu vou colocar o negativo do capacitor no negativo do circuito e o positivo lá na pontinha lá do resistor RL. Ok? Então, aqui, observa a forma de onda, ali que vai colocar, ali observou. Então, aqui, tirou o capacitor, coloquei o capacitor. Colocar o capacitor, então aí a forma de onda já atendeu uma reta. Se você observar também, a tensão aqui já subiu para 13 volts, e aqui a tensão contínua subiu e a tensão alternada abaixou. Só retirar novamente para vocês lembrarem, aqui estava 10 volts, a forma de onda pulsante aqui, sem filtragem, e aqui 5 volts. Quando eu coloco esse capacitor para dar uma filtragem, já subiu um pouco para 13 volts. Mas observe como o valor do capacitor é pequeno, eu tenho aqui então umas certas ondulações ainda, né? Ondulações ainda bastante, né? Então eu tenho aqui as ondulações ali ainda nos capacitores, né? Do capacitor valor pequeno. Para melhorar, digamos, essa filtragem, então eu vou substituir o capacitor lá de 100 micro por um de 470 micro, também observando a polaridade. Aqui indica que o negativo está nesse terminal, então eu tenho que observar na hora de fazer a ligação para que não venha danificar o capacitor. Então eu vou tirar o capacitor de 100 micro e inserir o capacitor de 470 micro. Então colocar em paralelo com o resistor. Então aqui, observe então a forma de onda, então que eu vou inserir aí a forma de onda e vamos ver também, observar as alterações que vai dar aqui nos valores da tensão contínua e na tensão alternada do circuito. Então aqui, observou? Aqui, tirei o capacitor, observe o que acontece com o sinal e o que acontece ali, coloquei o capacitor, foi praticamente tendendo a uma reta, e a tensão contínua de saída passou a ser 15,5 e a tensão alternada 0,05, ok? Então já diminuiu bastante mesmo, tá? Então aí é o valor da tensão contínua aí aplicada. Como aqui esse multímetro está na escala de 200 volts e deu menos de 20, eu vou diminuir a escala aqui para ver se melhora a precisão. Só vou desconectar aqui para mudar a escala, para evitar danificar o instrumento. Vou mudar para a escala de 20 e vou reconectar aqui o cabo, né? Vamos ver se vai melhorar na precisão da leitura ali, né? Aqui, 15,53, né? Praticamente que estava. Então, é isso aí, né? Então, observa aqui, né? Aqui é a tensão contínua próxima de uma reta, tá ali, próximo de uma reta ali. Ainda existe uma tensão alternada ainda. Se eu colocar aqui o seletor de escala aqui em AC, eu vou diminuir aqui aqui a escala e nós vamos ver que o tanto de alternado ainda tem ainda, um pouco ainda tem, né?
ok? Então aí, mas está bem pouco, né? Então aí, voltando aqui para a tensão contínua, colocando a escala, aqui está na escala de 10, então eu tenho 10 volts por divisão, está aqui praticamente na metade, 10 mais praticamente metade, 15 volts, alguma coisa aí, que é o 15,55, que está mostrando no nosso multímetro, tá? Ok, pessoal? Então aí, esse que é o funcionamento do nosso retificador de meia onda, onda completa, né? O meia onda nós já vimos, né? Agora onda completa fazendo isso, ok? Então a onda completa, ele precisa, para funcionar a ligação dele, ele precisa da derivação central aqui, para fazer o fechamento aqui do circuito da parte do negativo. Posteriormente nós vamos ver o retificador em ponte, que no caso o retificador em ponte não usa derivação central, tá? Numa outra oportunidade nós vamos falar sobre o retificador em ponte. Então, o caso do retificador de onda completa, ele precisa dessa derivação central para fazer essa configuração, tá? Mas é isto aí que acontece. Então, a filtragem depende do valor do capacitor que vai ser usado também, ok? Bom, pessoal, então aqui temos aí então a nossa revisão, a nossa demonstração da experiência do retificador de onda completa, ok? Então nós ficamos por aqui, espero que tenha sido esclarecedor para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem pode entrar em contato conosco, ok? Então um abraço a todos, até a próxima.